de um colono judeu que atropelou uma garota palestina. E ela foi levada a um hospital. Não aconteceu nada. Aconteceu, né? Quebrou a perna, teve que passar uma operação ortopédica. E aí, depois você me lembra, eu vou falar, é realmente uma confusão de leis. Então, agora vamos falar, a segunda parte, os árabes, sistema legal israelense. Uma introdução, falar dos diversos grupos. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma ordem nesse assunto, pois existem alguns tipos de populações árabes em Israel, e quando se fala disso, se faz uma salada de tudo, e eu acho que é importante saber distinguir entre as populações diferentes e ver quais são os direitos e deveres de cada população. Agora que a gente viu o mapa, vai entender melhor. Vamos passar? Isso. São esses 5 grupos. Agora, antes eu vou explicar quem são esses 5 grupos e depois eu vou falar dos direitos e deveres. Então, o primeiro grupo são cidadãos israelenses que são árabes. Estes são árabes, entre eles muçulmanos, cristãos, drusos, beduínos, tcharquesim, que permaneceram em Israel em 1948, depois da independência de Israel. Eles passaram a guerra de independência, que é chamada por muitos deles como Nakba, o desastre, mas eles não saíram de Israel para os outros países árabes. Quer dizer, existe uma discussão, o que aconteceu com esses saídos, eu vou já falar. Mas eles ficaram em Israel, ficaram em Yafo, ficaram em Haifa, ficaram na Israel, e eles receberam a cidadania israelense. O segundo grupo são árabes residentes dos territórios ocupados, West Bank, ou Judéia e Samária, fora Jerusalém Oriental. Então, entre eles, tanto refugiados da Guerra de Independência de 1948, que fugiram de Israel ou foram expulsos, existe uma discussão muito grande, narrativo sionista fala que eles ou fugiram ou foram mandados evacuar a área para os exércitos árabes chegarem e acabarem com Israel e eles puderem voltar. O narrativo palestino fala que eles foram expulsos mesmo na guerra, com força, e a verdade está lá no meio, em algum lugar. Eu nem quero falar sobre isso, cada um tem o seu coisa. Então, ou são esses que fugiram em 48 e chegaram na Cisjordânia, ou são cidadãos jordanianos que moravam lá na Cisjordânia. Então, esses territórios foram conquistados por Israel na Guerra dos 6 Dias e são segurados até hoje, em grande parte, como territórios ocupados pelo exército e não foram anexados ao Estado de Israel. Os árabes de lá não têm cidadania israelense, eles não têm cidadania. O terceiro grupo são árabes residentes no território do Golã, lá em cima, né, ou em Jerusalém Oriental. Esses territórios foram também conquistados na Guerra de 67. Jerusalém Oriental foi conquistada da Jordânia e o Golã foi conquistado da Síria. Porém, ao contrário dos outros territórios, esses dois lugares foram anexados pela lei israelense e lá vale a lei israelense. Os tribunais são tribunais civis e não são administrados pelo exército. Os árabes drusos do Golã e os muçulmanos de Jerusalém Oriental podem, se quiserem, optar, requisitar a nacionalidade israelense, como os árabes de 1948. O quarto grupo são árabes da faixa de Gaza. A faixa de Gaza foi conquistada do Egito por Israel na Guerra de 1967 e estava administrado pelo exército até 2007. Como eu expliquei, em 2007 a faixa de Gaza foi evacuada pelo exército israelense, também destruiu as colônias judias de Gush Katif em Gaza e expulsou os seus residentes para o Estado de Israel. Então, hoje em dia, dentro da faixa de Gaza, não tem nenhum contingente do exército, nem colono judeu. O quinto grupo, eu comecei a falar sobre ele, são árabes que fogem de países vizinhos para Israel. Esse grupo chega de Israel fugido por motivos políticos ou motivos econômicos. Apesar de toda a propaganda anti-israelense feita nos países árabes e muçulmanos, acusando Israel de ser um país racista, que discrimina muçulmanos, entram todos os anos
muitos clandestinos do Iraque, do Líbano, da Jordânia, no último ano muitos da Síria e muitos do Sudão, né, que é uma parte da Liga Árabe. Eles passam a fronteira, eles logo levantam as mãos e se rendem às patrulhas do exército na fronteira, para não pensar que são terroristas, tentando infiltrar e fazer terrorismo, e eles pedem abrigo político, e quase sempre eles veem Israel, uma ilha ocidental no mar do terceiro mundo, e querem receber aprovação para poder trabalhar, etc. e tal, em Israel. Agora, nós vamos explicar... Já encheu o saco, ele está querendo acabar, mas eu não expliquei. Agora, não tem slide. Isso, fica aqui. Todá Rabá Leitraot é no final. Leitraot vale. Depois das perguntas e respostas. Pô, já é 10h15? Então deixa. Uma hora mais. Não sei. Não, a gente já vai acabar, eu só quero explicar. Eu quero explicar a situação jurídica de cada grupo. Agora que a gente entendeu quais são os grupos, a gente entendeu no mapa onde eles estão sitiados, então a gente pode entender quais são os direitos deles. Primeiro grupo são cidadãos israelenses que são árabes. Até 20 anos atrás, esse grupo eram quase 21% da população israelense. Depois da chegada da imigração massiva dos países da antiga União Soviética, quer dizer, nos últimos 20 anos teve duas aliotas muito grandes de imigração. Uma são os judeus da União Soviética, Rússia e Ucrânia e Grúzia, Geórgia, etc. e tal, e outra são os judeus da Etiópia, os judeus negros da Etiópia. Então, depois dessa imigração massiva, hoje os árabes israelenses são mais ou menos 17% da população de Israel. Árabes desse grupo são considerados cidadãos com todos os direitos de qualquer cidadão. Quem me trouxe hoje Quem me trouxe hoje no carro? Cadê o rapaz? Ele falou, os árabes não têm o mesmo direito. Eu falei, espera a palestra. Então eles são cidadãos como qualquer cidadão e eles têm todos os direitos. Eles vivem principalmente no Néguev, no sul de Israel, nas aldeias do centro de Israel como Taiva e Tira, e na Galileia, no norte, nas cidades de Nazaré, Sachin, Umm-el-Fahem e aldeias árabes. Os direitos são pessoais e não étnicos. Os direitos são direitos civis particulares e não direitos nacionalistas. Os árabes desse grupo elegem e são eleitos nas eleições, tendo um grande grupo de parlamentares árabes no Knesset, o parlamento israelense. Existem ministros árabes e tem também juízes árabes. No meu tribunal tem um juiz árabe, tem no Supremo Tribunal de Israel um ministro, um juiz que é árabe, e muitos advogados em Israel são árabes que estudaram nas universidades, comigo na universidade estudaram. Ano passado, no meu gabinete, teve um estagiário árabe muçulmano de uma aldeia do lado da cidade de Tibérias, na Galileia. Então eles têm os mesmos direitos e deveres. Eu fui visitar ele me visitou lá em Petah Tikva. Os cidadãos árabes têm os mesmos direitos e deveres que todo cidadão, porém não são obrigados a servir no exército. Quer dizer, a gente entende o problema particular de um árabe servindo no exército de Israel contra os países árabes ou mesmo contra os palestinos. Mas eles podem se voluntariar ao exército e existem muitos voluntários árabes no exército de Israel, principalmente drusos, beduínos, cristãos, mas também muçulmanos. Não é raro andar em Nazaré, uma cidade que tem muitos árabes cristãos, e ver soldados árabes cristãos andando na rua com uniforme. Não é raro. E mesmo no meu batalhão tinham 2 árabes que eram rastreadores. Eles são os melhores rastreadores do Oriente Médio, e esses beduínos, e eles não gostam de ensinar a profissão, eles escondem o jogo. É verdade, então eles continuam sendo os rastreadores. Eu me lembro, eu sempre fazia patrulha lá na fronteira do Sinai, Egito e o Negev, né, com o meu jipe com um rastreador. Aí ele passava, ele via um excremento? Excremento. Via, aí parava, ele falava assim, passou aqui um camelo há 2 horas.
Aí depois parava em outro, falou, passou aqui um cavalo a meia hora. Não, e é verdade, a gente pegava o jipe, corria e pegava o cara. Eu ficava falando, me ensina. Ele não queria ensinar, não queria. Essa é a idade do escrevimento. Ele não, passou isso e sabe. Aí no final do Miluim, eu cheguei para ele e falei, você vai, porque eles são muito legais, vem tomar um café, a gente toma café, fica conversando. Falei, amanhã você vai me ensinar. Eu quero saber como é que tu sabe. Tá bom, vou te ensinar. Aí no dia seguinte a gente foi, ele viu um instrumento. Ah, você quer aprender o quê? Pega com a mão, prova e aí eu vou te explicar. Aí eu falei, tá bom, não quer abrir o jogo, não precisa. Então esses são os... Então tem muitos desses. Então, em resumo, esses árabes são cidadãos iguais como os judeus que têm direitos como cidadãos na França ou no Brasil, etc. e tal. E eu acho, eu particularmente, tem muitos em Israel que não pensam assim, que eles são cidadãos fiéis às leis do Estado de Israel. Eu acho que uma prova disso é a situação que em todas as guerras que Israel esteve envolvido contra países árabes, e mesmo agora contra os palestinos, não teve uma rebelião dos árabes israelenses para abrir uma nova fronte. Nós não vimos, às vezes a gente vê manifestação, a gente vê parlamentar árabe falando mal de Israel no Knesset para não ter problema amanhã quando viajar lá nos países árabes, mas a gente nunca viu uma rebelião interna. Israel já passou 5 guerras e 2 intifadas, não sei se essa vai ser a terceira. Você não vê uma rebelião armada dos quase 1 milhão de árabes dentro de Israel contra Israel para abrir um novo fronte. Eu acho que eles sempre estiveram quietos, não interviram, e eu acho, sinceramente, que eles sabem que é muito melhor viver como árabe hoje em dia em Israel do que viver na Síria ou no Egito ou etc. e tal. Mas não é só o nível de vida, é o seguro social, o direito de educação, assistente média gratuita, tudo em nível europeu. Então, eu acho que está na cara, porque uma grande prova disso é que quando, há 2 anos atrás, não, 1 ano atrás, chegou esse ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, esse Kerry, né? Aí ele veio com um montão de boa vontade de chegar à paz. Você pode voltar ao mapa da Cisjordânia? Não, da Cisjordânia. Isso, aqui. Aí você vê que aqui, nesse lugar, aqui tem muitos assentamentos judaicos nesse lugar. Aí veio um ministro, Avigdor Lieberman, ele falou assim, sabe uma coisa, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai cortar aqui, isso aqui a gente vai pegar para Israel, isso aqui vai pegar para Israel porque aqui tem muito judeu, e aqui em cima tem as aldeias árabes israelenses, a gente vai cortar elas e dar para o Estado palestino.